Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este segundo dia da 12ª Conferência de Valor APA, dedicada ao tema Capital Humano na Saúde. Chamo ao palco o Presidente da APA, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro e último dia da nossa Conferência de Valor. Muito obrigado por estarem aqui tão cedo num sábado, e portanto muito obrigado a todos. Temos estado a discutir capital humano por uma razão que eu penso que é óbvia para todos. O capital humano, os recursos humanos da saúde, são claramente a dimensão mais estratégica, mais importante da evolução, do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde nos próximos anos. E esta é a forma que a APA tem de dar um contributo para melhorar a gestão de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. Ontem, como sabem, estivemos a discutir incentivos, que tipo de incentivos é que temos que criar para captar e reter profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Discutimos um tema absolutamente fundamental, o task shifting, de que forma é que nós temos que realocar tarefas aos grupos profissionais, de que forma é que isso pode contribuir para a sustentabilidade do nosso sistema de saúde e, em concreto, do Serviço Nacional de Saúde. Tivemos a felicidade e o privilégio de ter duas lições magistrais da doutora Graça Freitas e do nosso chairman da conferência, o Dr. Delfim Rodrigues, e selecionamos ainda 6 equipas para serem apoiadas no nosso projeto de Capital Humano, que passarão agora a uma segunda fase, onde serão selecionadas 3 equipas que serão apoiadas num projeto de desenvolvimento das suas pessoas, das suas equipas dentro dos seus hospitais. Não posso deixar de cumprimentar todos aqueles que estão aqui hoje. Cumprimento em particular o Dr. Pimenta Marinho, Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, que nos dá o gosto de estar hoje connosco. O dia ontem foi excelente. Homenageamos ainda 2 sócios, não posso deixar de o dizer, durante o nosso jantar. 2 sócios que foram e são muito importantes para nós. O Fernando Silva, recém-aposentado, e o Vítor Seabra, que foi o primeiro administrador do Hospital de Guimarães, e, portanto, foi muito bom poder ouvir essas histórias, como é que foi há mais de 40 anos a abertura do Hospital de Guimarães e o contributo que também ele deu como administrador hospitalar. E hoje temos um dia, mais uma vez, um dia muito preenchido. Neste primeiro painel vamos discutir o barómetro de cultura organizacional. É a primeira vez que fazemos este barómetro. É um instrumento adaptado da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde Inglês. É, portanto, um instrumento que foi desenvolvido pelo King's College para medir a cultura organizacional do Serviço Nacional de Saúde Inglês, assentando neste pressuposto de que se temos uma cultura organizacional positiva, isso se traduz em melhor prestação de cuidados. Neste barómetro temos uma parceria entre a Direção Executiva do SNS, a Ordem dos Psicólogos e a APA, e conta com o apoio da EY e, naturalmente, também da SPMS, que nos deu aqui um apoio importantíssimo na operacionalização deste barómetro. Não posso deixar de referir aqui o entusiasmo com que o professor Fernando Araújo assumiu logo esta ideia. É uma ideia que tinha riscos, nós sabíamos à partida, não sabíamos quais seriam os resultados, mas não posso deixar de realçar aqui o entusiasmo com que a Direção Executiva assumiu também este desafio. Portanto, será um painel, os resultados serão apresentados pelo Miguel Amado da EY e que será depois comentado pelo professor Fernando Araújo, pelo professor Adalberto, pela doutora Rosa Valente Matos e pelo doutor Tiago Gonçalves. Teremos depois um segundo painel dedicado à gestão de equipas, onde colocaremos em confronto realidades que, não obstante sejam muito diferentes, têm alguns pontos em comum. Vamos ter uma colega, a doutora Joana Chedas, a representar a saúde, vamos ter alta cozinha representada pelo António Loureiro, um treinador de futebol, Daniel Ramos, e um militar, o Major João Roseiro, e todas estas áreas que são muito diferentes têm pontos em comum. Gerem equipas complexas, multidisciplinares, muito pressionadas para resultados e têm naturalmente de ter ferramentas para gerir estas equipas. E, portanto, aqui a ideia é sempre perceber o que é que nós podemos aprender, o que é que nós podemos trazer para a saúde, da experiência destes outros setores. Portanto, acho que vai ser um painel também muito interessante. Teremos depois uma palestra sobre a administração hospitalar do futuro, o que é que nós temos que fazer, o que é que nos falta fazer na administração hospitalar, pelo nosso colega Alexandre Lourenço, e terminaremos já no período da tarde com um último painel, com as principais escolas, faculdades do nosso país, a discutir como é que nós temos que mudar a formação dos nossos profissionais para um sistema de saúde que nós prevemos. Portanto, nós damos um horizonte de 10 anos. Que sistema de saúde é que vamos ter dentro de 10 anos e que profissionais de saúde é que temos que ter para esse sistema dentro de 10 anos?
E, portanto, teremos também aqui as faculdades de Medicina, de Enfermagem e Tecnologia da Saúde, portanto, será também um painel muito interessante. No final, como sabem, a conferência será encerrada pelo Secretário de Estado, pelo Dr. Ricardo Mestre, e, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e boa conferência. Muito obrigado. Iniciamos então os trabalhos deste segundo dia com uma sessão dedicada ao barómetro da cultura organizacional associada à prestação de cuidados, subordinada ao tema Estamos a cuidar dos nossos trabalhadores. Na mesa redonda desta sessão, com moderação da jornalista Ana Peneda Moreira, teremos a presença de vários convidados que hão de subir a palco mais adiante. Por agora, para apresentar os resultados do barómetro, convido a subir ao palco Miguel Amado, partner da EY. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco, hoje de manhã, num sábado de manhã, mas que tenho a certeza que terá o maior dos contributos para nós percebermos ou termos uma ideia de como é que estão os trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde, os profissionais que de facto acabam por ser a base, como disse muito bem o Dr. Xavier Barreto, a quem, desde já e inicialmente, agradeço esta oportunidade de poder contribuir e colaborar nesta iniciativa inédita, mas que acho que se reveste de uma importância tremenda e que acaba por falar daquilo que é a base do sucesso de qualquer organização, que são as pessoas, é o talento, o ser humano. Nós falamos muito de transição digital, falamos muito de transição climática, mas no final do dia tudo o que acontece é para as pessoas e tem que ser com as pessoas que se fazem esses caminhos. O barómetro da cultura organizacional associada à prestação de cuidados visa exatamente ouvir as pessoas. Foi esse o principal objetivo e foi com essa meta, com essa ideia em mente, que se desenhou este questionário, este survey, e que vamos percorrer aqui esta manhã. Primeiro fazer uma pequena introdução, apresentar um pouco quais são as características que revestem as respostas a este barómetro. Depois vamos olhar para o resultado, vamos olhar de forma mais detalhada para os 10 pontos mais positivos e os 10 pontos mais desafiantes e irei também apresentar um conjunto de conclusões que servirão certamente de base para uma discussão que tenho a certeza que é extremamente rica, que se seguirá. A cultura organizacional e as pessoas, o talento, são claramente um dos pontos mais importantes para a própria forma e o sucesso dos serviços que são prestados. A qualidade e a segurança dos cuidados de saúde estão muito ligados à motivação, estão muito ligados à forma como as pessoas se sentem dentro da sua organização. O barómetro tem como grande objetivo este momento de reflexão, de uma forma estruturada, apresentar os resultados que vêm diretamente das respostas das pessoas e dar aqui alguma ajuda para que haja, naturalmente, caminhos a serem traçados e para que as organizações também possam, elas próprias, orientar a sua forma de estar com base naquilo que ouviram das pessoas. Vamos também, depois, aprofundar 4 dimensões, uma dimensão mais organizacional, apoio das equipas, relacionamento entre os profissionais e depois constrangimentos associados também às funções desempenhadas. O que é que se pretende ou o que é que irá permitir este barómetro? Sim, senhora. Primeiro de tudo, acho que o primeiro grande objetivo e aquilo que permite, em primeira instância, é que as pessoas sejam ouvidas. Eu acho que logo a partir daí se ganha, pois todos nós gostamos, nas nossas organizações, e aqui acho que é transversal, sejam organizações públicas, privadas, de saúde ou de qualquer outro tipo de indústria, as pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de se sentir envolvidas nas iniciativas e na forma de estar das organizações. Mas também queremos, naturalmente, que com este barómetro que se traga para cima da mesa a importância desta cultura na prestação de cuidados de
qualidade, neste caso nos cuidados de saúde, trazer e valorizar o impacto positivo, o impacto que uma cultura positiva traz na própria performance das organizações, reconhecer que a cultura é algo que, pelo valor que tem, é necessário e traz valor investir. Portanto, temos que investir, temos que cuidar, temos que cultivar esta cultura. Também reconhecer que as pessoas são, de facto, o maior ativo das organizações. Falar sobre a cultura num ambiente de cuidado, conseguir trazer o tema também para cima da mesa e falar dele. E depois também trabalhar em conjunto. Eu acho que a colaboração é crítica para que o que se tirar como conclusões possa ser, de facto, acionável. O barómetro foi constituído por 30 afirmações. Estas 30 afirmações eu creio que todos vocês conhecem, tiveram a oportunidade também de contribuir. Essas 30 afirmações são avaliadas em linha com o grau de concordância de quem responde face a essas afirmações, de 1 até 5, e foram agrupadas em 7 temas. O primeiro, e talvez aquele que eu abordei em primeira instância, o envolvimento, a comunicação e a forma como a informação chega às pessoas. Os profissionais sentem-se informados, sentem-se, de facto, que estão a ser envolvidos na dinâmica da organização. A questão do empoderamento, uma palavra que não é muito utilizada em português, até porque vem de um termo anglo-saxónico, mas que tem muito a ver com a forma como os profissionais percepcionam se são ouvidos, se não são ouvidos, se a sua voz tem de facto impacto, se conseguem influenciar através da sua forma de estar e do seu contributo às organizações. A questão de gestão e de liderança, se de facto a influência da liderança tem um impacto direto nas organizações, se há um reconhecimento por parte dos profissionais nas linhas de comando e na gestão e liderança. Depois a questão dos recursos, naturalmente que todos nós, enquanto profissionais, independentemente do setor onde operamos, precisamos de recursos, sejam eles o tempo, sejam eles recursos físicos ou até humanos, e aqui também perceber um pouco qual é que é a percepção do alinhamento e do quão adequado são esses recursos para o desenvolvimento das funções de cada um de nós. Função, medir a percepção de se existe ou não o desenvolvimento profissional adequado, se há formação que de facto me serve para eu me desenvolver enquanto profissional. Equipa, e aqui um dos pontos críticos e bases também para qualquer mudança, perceber se de facto existe espírito de equipa, se existe respeito entre as pessoas na própria equipa, se há um contributo entre pares, enfim, perceber se existe um verdadeiro espírito de equipa. E, finalmente, valores, e que tem muito a ver também com uma parte mais emocional da forma como eu me enquadro dentro da organização a qual faço parte, se sinto orgulho, se sinto respeito, se tenho emoções fortes ligadas à organização. Portanto, agora vou passar primeiro por vos mostrar um pouco o que é que são as características deste barómetro, antes de passar às conclusões. E aqui destacar a relevância estatística e também de representatividade das respostas. Portanto, foram obtidas 9.394 respostas dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, de um universo de cerca de 145 e-mails que foram enviados a solicitar essa mesma participação. Portanto, temos uma taxa de participação de cerca de 6,5%, extremamente representativa, e os números de respondentes por região acaba por estar muito alinhado também, não só com a proporção da população, mas também com a proporção da capacidade ou da oferta de serviços de saúde do SNS. Uma prevalência naturalmente no norte e Lisboa-Valtejo, seguido depois do centro,
Algarve, Alentejo e as ilhas. Eu vou percorrendo isto com algum ritmo, só porque há muita informação de facto a passar e queria que conseguir percorrer tudo. A maior parte dos profissionais que responderam ao questionário situam-se na faixa etária dos 40 e 59 anos de idade, o que é de facto também interessante e acaba por estar muito alinhado também com a maioria deste tipo de barómetros. Há aqui uma prevalência no que diz respeito ao género das pessoas que se identificam como género feminino de 78%, mas que está também em linha à prevalência do género no próprio Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aqui não há surpresas e acho que está perfeitamente alinhado com aquilo que é a nossa percepção também da realidade. Depois, numa ótica de distribuição por tipologia dos serviços prestados, há aqui claramente uma prevalência ou um maior número de pessoas que responderam, profissionais que responderam, que trabalham nos cuidados hospitalares, ali os 61,1%, e dos cuidados de saúde primários há uma maior distribuição naqueles que não integram uma unidade familiar, de serviços familiares e de saúde familiar, perdão, e aqueles que integram representam 37% daqueles 29%. No que diz respeito aos grupos profissionais, aquele grupo profissional que é mais representado são os da enfermagem e médicos, mas que está também alinhado com a maior prevalência e com a distribuição dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. E há aqui também uma distribuição das respostas por salário bruto mensal, onde, de facto, quem respondeu mais se situa entre os 1.000 e os 1.500 euros mensais. Relativamente aos resultados, e agora já focando aqui naquilo que são os resultados muito objetivos, eu depois tirarei as conclusões, ou farei um resumo das conclusões no final, mas vamos então olhar àquilo que foram as respostas dadas pelos tais quase 10.000 profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Pegando naqueles 7 temas que falei inicialmente, de facto, aquele que teve uma maior pontuação média foram os recursos, que estão ali no topo, e é esse que será provavelmente o grande desafio também do SNS, mas destacar aquele que foi a maior pontuação, que foi a equipa. E a equipa, de facto, traz para cima da mesa mais uma vez e reforça aquela mensagem que foi passada pelo Dr. Xavier Barreto no início, da importância das pessoas na operação e no funcionamento das organizações, e neste caso do Serviço Nacional de Saúde. Depois destacar também aqui a questão do envolvimento como segundo ponto com menor pontuação, e aqui o envolvimento, acho que só o facto de se ter feito este barómetro já ajuda a ir de encontro a esse tema. Envolver as pessoas, ouvir ou escutar as pessoas é crítico. E depois o segundo melhor também a gestão e liderança, que faz ali uma parelha acho eu, muito adequada com a equipa e que acaba por significar que as bases para qualquer caminho que seja traçado estão ali. Tem, naturalmente, é que ser feito de uma forma que envolva os profissionais de saúde. Depois temos aqui uma análise a 2 níveis e que vou passar a detalhar para entrarmos num nível de profundidade um pouco maior. Uma primeira que tem a ver com os modelos de prestação de cuidados, onde vamos olhar para os modelos integrados, vamos olhar também para as unidades de saúde familiares dentro dos cuidados de saúde primários, e depois vamos fazer uma análise às 10 questões que reuniram as melhores pontuações e aquelas também que reuniram as pontuações menores. Só para dar aqui também uma nota, e porque de facto nós, enquanto UI, enquanto empresa que faz isto de forma regular, a pontuação, a média geral, é uma média razoavelmente positiva. E como vamos ver para a frente, as pontuações mais altas são de facto
são respostas cabais, acabam por estar todas elas muito puxadas para os extremos positivos, enquanto que as menos positivas acabam por estar um pouco mais distribuídas. De qualquer das formas, pegando então aqui, fazendo a primeira análise, de acordo com os diversos níveis de cuidados de saúde, acabamos por perceber que existe um comportamento razoavelmente alinhado relativamente às tais 7 dimensões, mas que há aqui algumas diferenças, sobretudo quando falamos de cuidados integrados e dos cuidados hospitalares. Destaco ali também a parte relativamente aos recursos, onde há uma diferença muito razoável entre os cuidados integrados e os cuidados hospitalares. Os cuidados integrados, eu não sei se conseguem ver, mas aqui aparece a cor de laranja, e os cuidados hospitalares é a linha cinzenta, que está mais próximo do centro, portanto tem uma pontuação mais baixa. Mais uma vez, gestão de liderança e a equipa, consegue-se ver aqui o tal destaque, e acabam por estar razoavelmente próximos. E depois, relativamente aos cuidados primários, o que integra uma unidade de saúde familiar e os que não integram. A média e os que integram é aquela linha azul, e a amarela é que não integra. E aqui também há uma diferença clara para melhor. Portanto, a pontuação média é mais alta em quase todas as dimensões, exceto nos recursos, para quem integra uma unidade de saúde familiar. Eu gosto destes 2 slides porque têm, de facto, dão uma visão razoavelmente holística do comportamento destas 7 dimensões. Depois, as questões que reuniram maior nível de concordância, e já vamos analisá-las em detalhe. Portanto, claramente, temos, em primeiro lugar, sei quem é o meu superior hierárquico, e acho que aqui é um sinal claro de que as pessoas estão perfeitamente integradas na forma como a organização está distribuída e está organizada, passa o pleonasmo. Seguido, sei exatamente o que é esperado de mim no meu trabalho. O meu superior hierárquico direto trata-me com respeito, sinto-me respeitado pelos meus colegas, as pessoas com quem eu trabalho são gentis, e aqui é importante esta questão da empatia, a forma como eu sinto que os outros percebem as minhas preocupações e percebem o meu estado de espírito. Quando há alguma dificuldade, sinto que posso contar com os meus colegas. A confiança nos dias que correm é algo que é crítico para qualquer passo que uma organização queira tomar, sobretudo depois de uma altura complexa de Covid, onde passámos a estar muito afastados uns dos outros. A questão da confiança é, de facto, de destacar, vermos como um dos pontos onde há maior concordância e dá muita estrutura e solidez a uma organização, e neste caso do Serviço Nacional de Saúde. Tenho orgulho em trabalhar nesta instituição, crítico, também com uma pontuação muito boa. Consigo influenciar a forma como se realizam tarefas na minha equipa, tenho figuras de referência em onde trabalho e sinto-me apoiado pelo meu superior hierárquico direto. Portanto, estas são aquelas 10 questões onde houve maior nível de concordância. E vou entrar aqui numa análise um pouco mais fina e vou só descrever um pouco o que é graficamente esta análise, para depois vocês também possam ir olhando, mas de qualquer maneira, primeiro, por tipo de prestação de cuidados, do menor para o maior, é sempre do menor para o maior, depois a nível do grupo profissional e da faixa etária, e aqui do lado direito a concordância com as afirmações, começando primeiro com o discordo, ou discordo totalmente, a amarelo não concordo nem discordo, e a azul o concordo ou concordo totalmente. E aqui, aquilo que eu me referia antes, é que quando olhamos para as perguntas com maior concordância, a faixa azul, aqui atingimos 95% e aqui 74%. Vamos depois ver o que é que acontece com as respostas com menos concordância, mas não atingem estes valores. Aqui, e destacar que, de facto, aqueles que têm aparentemente uma estrutura mais consciente, que as pessoas estão mais conscientes da sua estrutura, são os cuidados integrados, que o grupo profissional, que também tem essa mais consciência, é o farmacêutico,
e depois a faixa etária entre os 40 e os 49. E esta provavelmente são dos poucos onde a faixa etária não é crescente, porque nós vamos vendo nos próximos que a faixa etária é, por norma, crescente. Sei exatamente o que é esperado de mim no meu trabalho. Mais uma vez, os cuidados integrados estão com a resposta com maior concordância, o grupo profissional, os assistentes operacionais neste caso, e a faixa etária entre os 50 e os 59 anos. O meu superior hierárquico direto trata-me com respeito, 67% aqui de concordo ou concordo totalmente. Relativamente ao tipo de prestação de cuidados, aqui temos outros como maior nível de resposta, e aqui nos outros encontram-se pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, mas que não se enquadram nem em cuidados hospitalares, nem integrados, nem de saúde primários. Temos pessoas como, por exemplo, que fazem parte de órgãos centrais da administração pública, etc. O grupo profissional, aqui neste caso com mais concordância, assistente técnico, e a faixa etária, aqui, os dos 21 aos 29, muito provavelmente porque também são quem tem mais superiores hierárquicos a nível da organização. Mas, de qualquer das maneiras, é claramente um resultado, na minha perspectiva, muito isenta, mas bastante positivo, sobretudo esta questão da faixa etária. Porque são as bases também para o futuro e para o caminho que será, que é traçado. Sinto-me respeitado pelos meus colegas, aqui um 70% de concordo e concordo totalmente. Mais uma vez, em tipo de prestação de cuidados, os cuidados de saúde primários são aqueles que têm maior prevalência nestas respostas. Grupo profissional, psicólogo e técnico superior, também com maior concordância. E a faixa etária superior a 65 anos. E são aquelas pessoas que já estão, de facto, já no Serviço Nacional de Saúde já há algum tempo, e é importante que sejam eles também que sejam lá o indicador, o barómetro de como é que as pessoas se sentem respeitadas pelos colegas. Aqui as pessoas com quem eu trabalho são gentis, a questão, e como eu falava há pouco, da empatia, eu acho que é algo que hoje em dia falta muito, o percebermos um pouco como é que os outros se sentem, que se acaba por traduzir nesta gentileza no trato. Aqui a maior concordância, os cuidados de saúde primários, depois em termos de grupo profissional, administradores hospitalares, e da faixa etária superior a 65 anos. Quando há alguma dificuldade, sinto, posso contar com os meus colegas, 70% de concordo totalmente. Os cuidados de saúde primários também com mais destaque no que diz respeito à concordância. O grupo profissional, aqui os médicos, e depois na faixa etária dos 21 aos 29 anos. Olhando aqui também a valores, eu tenho orgulho em trabalhar nesta instituição com 56% de concordo totalmente. Aqui os outros ganham alguma preponderância no que diz respeito à concordância, mas acho que estão razoavelmente todos muito próximos. O grupo profissional, os assistentes operacionais são aqueles que se destacam. A faixa etária superior a 65, aqui provavelmente ainda tem que se criar, ou ainda há trabalho a fazer com as camadas mais jovens, mas também tipicamente são aquelas que estão há menos tempo, e portanto o sentimento de orgulho é algo que tem que se nutrir, é algo que tem que ser cultivado, e naturalmente que não é algo que surge de um dia para o outro. Consigo influenciar a forma como se realizam as tarefas na minha equipa, sentir-me relevante, sentir-me como alguém que contribui para a organização. Aqui os cuidados de saúde primários também destacam, mas aqui estão todos muito próximos. Eu acho que esta questão dos valores, as organizações ou o tipo de prestação de cuidados estão todos muito próximos. No que diz respeito ao grupo profissional, os administradores hospitalares aqui claramente têm um destaque, e a faixa etária, mais uma vez, superior aos 65 anos, o que traduz também esta questão do viver os valores durante o nosso tempo que estamos na organização. Relativamente a par do orgulho institucional, também existem questões relativamente às hierarquias, e aqui também um nível elevado de concordância
no caso, tenho figuras de referência onde trabalho, e isto acaba por ser muito importante para as camadas mais jovens, para que se sintam no sítio correto. Eu acho que quem define ou quem decide uma carreira tem que se sentir inspirado, tem que haver referências, tem que sentir alguém que almejam, a quem almejam ser semelhantes. E aqui, de facto, há um concordo totalmente de 57%. Os cuidados hospitalares destacam-se no nível de prestação de cuidados. O grupo profissional são os enfermeiros, que se destacam aqui, e a faixa etária, acho que seria natural, dos 21 aos 29, mas o que também traz um sentimento de segurança, que as coisas estão a ser bem feitas, que há referências para as gerações que agora começaram a dedicar-se a tão nobre causa. Sinto-me apoiado pelo meu superior hierárquico direto. Aqui 54% concordo totalmente. Os cuidados de saúde primários destacam-se aqui um pouco. Os administradores hospitalares estão também como grupo profissional com maior concordância, e a faixa etária dos 21 aos 29, o que acho também que está em linha com os restantes resultados. Olhámos e, de facto, estas 10 primeiras questões que tiveram maior concordância fazem-nos olhar com otimismo, mas há também alguns desafios e eu acho que temos que os percorrer. E então vamos olhar para as questões com menor nível de concordância, começando com... eu agora vou começar de baixo para cima, talvez aquela com menor nível de concordância. Os gestores sabem como as coisas realmente são. A instituição ouve os pontos de vista dos trabalhadores, os sucessos dos trabalhadores são celebrados pela instituição, consigo influenciar a forma como as coisas são feitas nesta instituição, a instituição valoriza o serviço que nós prestamos, existe uma liderança forte na gestão de topo desta instituição, recebo a formação e desenvolvimento profissional que necessito, sinto-me bem informado do que se passa nesta instituição, tenho os recursos que necessito para desempenhar um bom trabalho e tenho tempo suficiente para fazer bem o meu trabalho. Eu identifico muito com muitos destes desafios, não são só comuns ao Serviço Nacional de Saúde, acho que são comuns a maior parte das organizações atualmente, mas vamos então talvez olhar de forma mais detalhada, começando talvez pelo tema recursos, que foi aquele menos bem classificado, e que temos aqui duas dimensões principais. Primeiro, tenho tempo suficiente para fazer bem o meu trabalho, a questão do tempo que todos nós tão bem apreciamos e que de facto é pouco, e aquilo que eu me referi há pouco é que de facto mesmo nas respostas onde há mais discordância ou menos concordância, o valor, neste caso são 49%, não atinge aqueles valores da concordância que vimos nas primeiras questões. No que diz respeito ao tipo de prestações de cuidados, os cuidados hospitalares são aqueles que apresentam talvez o maior desafio, os farmacêuticos no que diz respeito a grupo profissional e na faixa etária entre os 30 e os 39 anos. Eu agora estou a fazer a análise contrária, portanto estou a ir buscar talvez os extremos onde de facto os desafios são mais acentuados. No que diz respeito, eu tenho os recursos que necessito para desempenhar um bom trabalho, 52% de não concordância. Aqui, os cuidados de saúde primários têm claramente um destaque. A nível de grupo profissional, os médicos, e na faixa etária, os 30 aos 39 anos. No que diz respeito à informação e a formação, como é que eu tenho acesso a conhecimento, como é que eu tenho acesso à informação que é utilizada não só no dia-a-dia, mas também no meu desenvolvimento profissional. E a primeira questão, sinto-me bem informado sobre o que se passa nesta instituição, 44% discorda, sendo que o maior desafio aqui junto do tipo, enquanto tipo de prestação de cuidados, está ligado aos cuidados integrados. No grupo profissional são os farmacêuticos e na faixa etária entre os 30 e os 39 anos. Recebo a formação e desenvolvimento profissional de que necessito. Aqui, claramente, a nível de grupo profissional, os psicólogos estão destacados. A nível do tipo de prestação de cuidados, a tal classificação outros, seguidos dos cuidados de saúde primários. E depois da faixa etária, dos 30 aos 39 anos, são talvez aqueles onde o desafio é maior.
Relativamente à valorização do trabalho, há aqui também um desafio na forma como é reconhecido, e que tem às vezes também a ver com a forma também como são envolvidos. Relativamente à questão, existe uma liderança forte da gestão de topo nesta instituição, 44% que não concorda, ou não concorda totalmente. Numa ordem de tipo de prestação de cuidados, os cuidados integrados, neste caso, têm também aqui um pequeno destaque face aos cuidados hospitalares. O grupo profissional que se destaca são os farmacêuticos, onde o desafio pode ser mais acentuado. A faixa etária, entre os 30 e os 39. Relativamente à instituição, valoriza o serviço que nós prestamos. Aqui, claramente, temos os cuidados hospitalares com maior desafio, farmacêuticos no que diz respeito ao grupo profissional e na faixa etária dos 21 aos 29. Aqui nota-se alguns aspectos geracionais. Eu vejo em muitas organizações uma distribuição muito semelhante no que diz respeito à faixa etária e à questão da valorização e do reconhecimento. Mais de metade responderam que os seus sucessos não são celebrados pela instituição onde trabalham, e aqui às vezes há de facto aspectos simples, mas que muitas vezes, e eu não fazendo parte naturalmente do Serviço Nacional de Saúde, mas já tendo sido utente e já tendo assistido à intensidade que é, de facto, a vossa atividade, ou a atividade de todos os profissionais, acredito também que esta questão da celebração dos sucessos não deve ser fácil, porque, de facto, é uma intensidade muito, muito grande. Mas, de qualquer das maneiras, relativamente à pergunta, consigo influenciar a forma como as coisas são feitas na instituição, 47% discordam ou discordam totalmente. Relativamente ao tipo de prestação de cuidados, os cuidados hospitalares têm aqui o maior desafio. Relativamente ao grupo profissional, TSDT, e à faixa etária entre os 21 e os 29, o que é razoavelmente, diria eu, adequado, face à distribuição etária e face também tipicamente aos papéis desempenhados pelas camadas mais jovens. Estou aqui a dizer para acabar rapidamente a apresentação. Relativamente aos... Peço desculpa, saltei aqui um. Os sucessos dos trabalhadores são celebrados pela instituição. Os cuidados hospitalares destacam-se, assim como farmacêuticos, e a faixa etária dos 21 aos 29 anos. Relativamente ao nível de concordância com as afirmações ligadas ao envolvimento e empoderamento, a instituição ouve o ponto de vista dos trabalhadores. Os cuidados hospitalares têm talvez aqui o maior desafio relativamente a grupos profissionais dos farmacêuticos e relativamente à faixa etária, mais uma vez, 21 aos 29 anos. E aqui acho que estas perguntas e estes desafios todos, aqui é que de facto se vê a ordenação da faixa etária. Os gestores sabem como as coisas realmente são. Os cuidados hospitalares estão aqui também em destaque no que diz respeito à dimensão do desafio. O grupo profissional, os médicos, com destaque razoavelmente grande, e a faixa etária dos 30 aos 39. Finalmente, só olhando aqui também à classificação às médias gerais numa perspectiva geográfica, vemos que tanto a melhor avaliação como a pior avaliação é razoavelmente transversal em termos geográficos. A equipa sempre como o ponto de melhor avaliação. Portanto, isso é transversal, não é influenciado pela geografia. Relativamente à pior avaliação, recursos, também um grande destaque, mas aqui com um pequeno desvio no Alentejo, onde o envolvimento acaba por ser aquela dimensão com menor avaliação. Pediu-se também, para não ser só uma avaliação do que é atualmente, mas pediu-se também para se dar algum contributo de medidas a serem implementadas, e aqui foram recolhidos 4.994 sugestões. Portanto, vê-se que há uma predisposição e uma vontade das pessoas também em contribuir, em darem caminhos, e aqui palavras fortes como cuidados, as chefias e gestão, a formação e os recursos, a parte da comunicação, que eu acho que é crítico se queremos envolver, se queremos que as pessoas de
de facto se sintam parte de uma organização. Enfim, aqui um conjunto de palavras que acho que de facto nos fazem pensar a todos e que estão muito em linha com o que é uma cultura organizacional. Só em jeito de conclusões e fazendo aqui um pequeno resumo daquilo tudo que vos apresentei, é a primeira edição, acho que é um pontapé de saída e um passo extremamente importante. Eu acho que só o facto de se ouvir as pessoas, de se escutar, de nos sentirmos interessados no que é que têm a dizer, é um passo crítico para resolver até muitos daquelas questões que estavam com as piores classificações. Com as tais 9.394 respostas. O maior volume de participações está alinhado com a distribuição geográfica do SNS, Região Norte, Lisboa e Vale Tejo. Os grupos profissionais mais representados foram os enfermeiros e os médicos, também alinhado com a distribuição de profissionais. 78% dos participantes identificam-se com o género feminino. Recursos foi claramente o tema com a pior avaliação, com a pior classificação, 2,73%. A equipa foi claramente o tema com a melhor classificação, 3,46%. O grau geral de concordância é de 3,18 nos cuidados de saúde primários, 3,11 nos cuidados integrados e 3,05 nos cuidados 3,05 nos cuidados hospitalares. A faixa etária mais representativa, ou mais representada em termos de respostas, é entre os 40 e os 49 anos. A maioria dos respondentes, de quem respondeu, dos tais 4.000, quase cerca de 5.000, oferta entre 700 e 1.500 euros. O 61% dos respondentes trabalha nos cuidados hospitalares. Dos 30% que trabalham nos cuidados de saúde primários, 38% trabalham em instituições integradas de unidades de saúde familiar. O grupo profissional com maior nível de concordância é dos administradores hospitalares, seguido dos assistentes operacionais. O nível de concordância aumenta com o aumento da idade dos respondentes e tem muito a ver, acho eu, também com a natureza do barómetro em si. Portanto, tudo o que tem a ver com cultura, a cultura tem que se ganhar, tem que se envolver, tem que se crescer. O nível e finalmente, que se vêem diferenças de acordo com o modelo de cuidados de saúde primários e as unidades de saúde familiares, que registram o maior nível de concordância em 6 dos 7 temas. Portanto, aqui um conjunto de conclusões que acho que serão um bom ponto de partida para a discussão também que se segue. Resta-me agradecer e, naturalmente, de estar totalmente disponível, como acho que todos estamos, para os próximos passos, que são, de facto, levar a cabo ações que ajudem a que as pessoas, de facto, se sintam mais dentro da organização e da cultura do SNS. Muito obrigado. Resto bom dia. Muito bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez para este segundo e último dia em que debatemos a saúde, mas sobretudo aqueles que para ela promovem. Vamos, como sabem, com base neste estudo, debater os resultados e eu começaria por pedir a vossa colaboração, porque vai ser lançada uma pergunta à qual a plateia poderá responder, à semelhança do que aconteceu no dia de ontem. Para quem esteve presente, poderão aceder através do QR Code e também deste site, e na eventualidade do QR Code não funcionar, poderão colocar este código e, portanto, a pergunta que hoje fica é: que melhorias poderão existir decorrentes da aplicação desta ferramenta? A ferramenta é este estudo e, portanto, gostaríamos de saber a vossa opinião perante aquilo que foi aqui apresentado. O que de bom daqui poderá sair e qual será a utilidade também deste estudo que agora fica nas mãos de quem poderá fazer alguma coisa em prol do Serviço Nacional de Saúde. E os jornalistas são ótimos a começar pela parte pior dos estudos. E é por aí que vou começar. E estando nós neste congresso da APA, eu não resisto a começar por esta visão mais crítica que vimos aqui relativamente às administrações e à gestão e, portanto, vou começar precisamente por aí e pegando Fernando Araújo numa declaração sua há relativamente pouco tempo,
Disse que está determinado a mudar administrações hospitalares porque é preciso lideranças que inspirem. Este barómetro inspirou a pensar em medidas estruturais para esta questão? Muito bom dia a todos. Eu diria que começou logo a pé juntos. Dito que isto era uma sessão calma. Mas não sem avisar. Dito que isto era uma sessão calma e tranquila, sabe de manhã, mas. Momentos, vejo que estava naturalmente a É que este cronómetro, a certa altura, vai dizer que temos que terminar. Eu tenho medo de não fazer esta questão. Estou a brincar, eu agradeço Claro que sim. só agradecer enfim, à PAI, ao Dr. Xavier Barreto, amável convite, comentar os colegas da mesa e todos que estão aqui hoje, e dizer, acima de tudo, que foi com enorme entusiasmo que nós respondemos ao convite da APA para este projeto. Porque muito mais do que nós escondermos a realidade, é muito mais importante identificarmos, mesmo que ela seja negativa, para depois podermos trabalhar na sua melhoria. E, portanto, daí o nosso interesse neste projeto, e até porque ele, do ponto de vista técnico, é um projeto robusto, tem questões aqui de metodologia que depois podemos discutir, mas é um projeto robusto e vai servir seguramente de ferramenta para nós podermos melhorar o que é de melhorar. Sobre a questão que coloca sobre liderança. Sim, eu continuo a achar o mesmo, quer dizer, e esta ferramenta veio dar essa informação, que se é que tínhamos dúvidas nela, que há falta de informação nas instituições, há falta de envolvimento dos profissionais, há falta de, por vezes, de uma aproximação das lideranças, das pessoas que trabalham nas suas instituições, há falta de valorização dos próprios profissionais nesse sentido. As pessoas, quando se fala com elas, e a Covid foi um bom período nesse sentido, as pessoas gostam de fazer parte, de sentir que são parte de um projeto maior. Gostam de sentir que são ouvidas e que conseguem, seguramente, participar no desenvolvimento das próprias decisões. E, portanto, daí que nós queremos realmente mais do que chefes, queremos líderes realmente que consigam trazer paixão para as decisões, que consigam cativar as pessoas. Quando se fala agora muito na questão de conseguirmos manter, obviamente a questão dos médicos, mantê-los no SNS, é verdade que nós temos um problema de salários, vencimentos, que é transversal em todo o SNS, em todos os grupos profissionais, diria, enfim, nos médicos, no mercado mais concorrencial, mas muito para além da questão do vencimento, há aqui respostas que este inquérito nos traz e há aqui dimensões que vale a pena valorizar, porque são tão ou mais importantes que a simples questão do ponto de vista económico. Muito bem. Rosa Matos, eu estava a olhar já para os resultados e nem por acaso, quando Fernando os dizia as pessoas querem ser ouvidas, a expressão que estava ali em letras gordas era precisamente ouvir os trabalhadores. De que forma é que os gestores, os administradores, conseguem dar este sentimento de que as pessoas fazem parte deste projeto? Porque este estudo mostra que os trabalhadores têm orgulho naquilo que fazem, encontram referências, nomeadamente nas suas chefias mais próximas, mas depois parecem não sentir que pertencem à dimensão maior. Bom dia a todos. Começo por agradecer à APA o convite de estar aqui. E por ter conseguido, efetivamente, liderar com os parceiros este barómetro, que eu acho que é de extrema importância. Cumprimentar os meus colegas de mesa e agora sim responder um bocadinho à sua pergunta. Eu acho que este barómetro mostra, efetivamente, o sentimento dos nossos profissionais. E o Serviço Nacional de Saúde são os seus profissionais. E temos que os trabalhar. E nunca foi tão importante trabalhar os profissionais como hoje. Nós, há 12 anos, tivemos a Troika, depois tivemos a recuperação económica há cerca de 5 anos. Não foi olhado para o Serviço Nacional de Saúde, portanto, houve uma altura que realmente houve aqui algum. Depois, logo a seguir, tivemos a pandemia e estamos agora a sair da pandemia, temos uma guerra, temos a inflação, mas estamos na altura, efetivamente, de olhar para aquilo que são os nossos recursos humanos e o envolvimento que eles têm que ter e a participação que têm que ter dentro das instituições. E olhando para a parte mais positiva do barómetro, podemos ver o que é valorizado, que é a equipa, o trabalho em equipa. Eu penso que é por aí que temos que ir. Esta visão centralizada que temos, esta visão em árvore, tem que ser substituída por uma visão em malha. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam isso.
são os pequenos grupos. E eu posso dar o exemplo do meu hospital, do centro hospitalar, que tem 7 hospitais, agora até vão ser 9. E como é que é gerir toda esta instituição? Claro que tem falhas e tem aqui algumas diferenças de uma instituição onde o edifício é apenas um, mas esta visão em malha é extremamente importante e em pequenos grupos. Tem que certamente, para pensar grande, tem que se agir em pequeno. E os CRIs, que são os Centros de Responsabilidade Integrada, eu penso que o centro hospitalar que hoje dirijo é que tem o maior número de Centros de Responsabilidade Integrada, é uma forma de, efetivamente, a participação, o trabalho em grupo, a responsabilidade dos profissionais, o empenhamento, o envolvimento, a comunicação é muito mais fácil. Nessa visão em malha, como diz, não a preocupa que haja este sentimento de que o gestor não sabe muito bem o que é que nós andamos aqui a fazer? Não, preocupa-me mais se houver essa visão em árvore. O gestor está lá no topo e depois estão os vários ramozinhos e é difícil às vezes passar a mensagem. Em malha não, porque somos um todo. E se houver uma malha que falha, a outra vai falhar. E isso tem que ser... Todos os profissionais têm que perceber isso. Desde o assistente operacional, ao assistente técnico, ao médico, ao gestor. É esta rede. Outra coisa que eu penso que é importante e que eu que falo muitas vezes e vou aos serviços, isso é importante. O gestor, o líder, ir aos serviços, estar presente. Isso dá trabalho, isso dá cansaço. Mas ouvir as pessoas, participar nas reuniões clínicas, estar ali. E com base neste estudo, sente que nem todos fazem o mesmo? Que sentiu que há essa queixa de que, de facto, o gestor não é alguém muito próximo, na maioria dos casos, mas por isso é que eu estava a falar, das bases? Mas por isso é que eu estava a falar. Temos que partir desta ligação em malha e não hierárquica. É um falhanço. Estamos a falhar aí. Outro dos pontos que eu considero extremamente importante para envolver logo desde o início todo profissional que entra na instituição é criarmos aqui um plano individual de crescimento dentro da instituição. Eu, por exemplo, falo muitas vezes com os internos. Temos este problema, os internos fazem a formação dentro do nosso hospital, queiram ou não ficar. Eu reúno com eles na parte final da sua formação. E o que eu lhes proponho é um plano conjunto, individual, para o seu próprio desenvolvimento dentro da instituição. Porque os compromete desde o início, compromete à instituição, hoje sou eu, ou amanhã pode ser outro colega meu, mas compromete. Há um plano a 4, 5 anos. Vou-lhe dar um exemplo muito prático. Os radiologistas, no outro dia reuni com os internos da radiologia. Diziam-me eles, eu só fico neste hospital se for para a radiologia de intervenção. E eu pensei, mas para a radiologia de intervenção acabaste... Eu disse, sim senhor, vamos então fazer aqui um plano. Vamos para a radiologia de intervenção daqui a 4, 5 anos, com um plano de formação. Neste momento, não lhe consigo dar isso. Tem que fazer uma formação, tem que fazer um plano. Mas ele sabe que daqui por 4 anos há um compromisso. Ele tem que fazer um percurso e há um compromisso. É um percurso conjunto. Aqui começa a haver envolvimento com a própria instituição. Quando há bocadinho se fez a apresentação do estudo e diz que os mais velhos têm esse sentimento de pertença, o que eu pretendo é que os mais novos comecem, desde o momento em que entram na instituição, se sintam parte dessa instituição. Mas isso só é possível se eu fizer este trabalho com eles. Mas para esses planos com vista a longo prazo, que é, aliás, uma das maiores críticas que se faz à cultura portuguesa em diversas áreas, é o não existir planos a longo prazo, mas para isso é também necessário que haja alguma permanência e consolidação das lideranças à frente dos locais. Eu quero dizer, é um compromisso da instituição. Eu, quando cheguei à instituição há 4 anos, não pus em causa os compromissos que os meus colegas anteriores tinham feito. Claro, tenho outro estilo de gestão, mas não coloquei. Quer dizer, é uma instituição, são 8.500 funcionários, já os recursos. Há aqui um compromisso institucional e é isso que tem que ser feito. Portanto, como disse, é este trabalho em malha, envolvendo, e quando eu digo isto com os médicos, eu digo também com os assistentes operacionais, porque muitas vezes as pessoas entram na instituição sem formação, sem capacidade de operação mesmo. Portanto, é este caminho que tem que ser feito. É um caminho completamente diferente e nós temos que pensar diferente se queremos salvar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esta maneira de pensar hierárquica, centralizada, tem que acabar. Nós temos que trabalhar em malha, temos que perceber a importância em rede não só no todo,
mas também em rede dentro das próprias instituições, nesta malha, em que todos constituem para que no final do dia a manta esteja completa e possa cobrir a nossa instituição e os nossos doentes. Isso é que é importante, penso eu. Adalberto Campos Fernandes, há dias ouvi-o dizer que é preciso repensar as relações de trabalho dos médicos, enfermeiros e outros profissionais. Perante este parómetro, pergunto-lhe como. Bom, em primeiro lugar, a minha saudação ao Presidente Xavier Barreto, porque nada melhor que saudação ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, e nada melhor começar a falar quando o Secretário de Estado da Saúde entra, para dizer que também não é por acaso que nós estamos aqui com a direção executiva e com a Presidente Rosa Matos e outros amigos a discutir a cultura, quoi qu'il soit, o conceito de cultura do SNS, na cidade fundadora da nação, no berço da nação. Segundo, cumprimentar a EY pelo trabalho que fez, mas relativamente ao qual eu digo que é um bom appetizer para lançar esta discussão, mas sobre o qual eu tenho muitas críticas a fazer. Primeiro que eu concordo inteiramente com o que disse a Presidente Rosa Matos. Falar de uma cultura do SNS é um truísmo. Não há, nem nunca existirá. Comparar o SFs com o Hospital de São João ou com o Lisboa Central é comparar a limalha de ferro com o pão ralado. Não ter a consciência de que existe no sistema de saúde português, em qualquer outro, uma enorme complexidade, 40 e muitas profissões, pesos relativos, factuais e virtuais das profissões que são diversos, porque há o poder formal e há o poder informal. Toda a gente sabe que num hospital grande, o poder administrativo e executivo muitas vezes é menos poderoso que o poder informal dos médicos. Não vale a pena eludir estas questões. Por outro lado, como dizia a Presidente Rosa Matos, eu só não gosto da expressão malha. Eu substituí-la por tricô. O que é importante, meu caro diretor executivo, é o seguinte: existem nos sistemas de saúde modernos do mundo um mosaico absolutamente diverso, complexo e enorme de aquilo a que se chama cultura. Estar longe da minha chefia numa USF com 10 pessoas é totalmente diferente de estar longe da minha chefia no Hospital de São João ou no Centro Hospital de Lisboa Central. Portanto, o que eu acho que nós temos que ter é, cada vez mais, deixar de ter esta ideia soviética sobre o sistema de saúde, que nós somos soldadinhos de chumbo, temos todos um parâmetro e uma norma, trabalhar em função dos resultados e não do processo, e comparar, por exemplo, os resultados obtidos pelo Lisboa Central com o São João ou com o Lisboa Norte, e, naturalmente, que a vinda das ULS vai facilitar isto. Porquê? Porque vai haver um melting pot, vai haver uma mistura e uma cumplicidade estratégica. Depois, não vale a pena iludir a questão de que, não existindo uma guerra civil entre as profissões, felizmente, existe ainda uma grande tensão entre as profissões. E dentro das profissões, uma coisa é alguém que está estabilizado na sua vida, assistente graduado sénior, com 60 anos, e que tem a sua carreira profissional feita. E outra coisa é um jovem turco, como eu lhes chamo a eles, falo com eles frequentemente nas aulas, que chega cheio de energia no sangue e que não quer saber das carreiras para nada. E que não quer saber sequer se vai ter uma progressão para assistente sénior ou júnior. Ele quer é fazer tudo intensamente, com tempo para fazer surf, para viajar, para estar com os amigos e com os colegas. Ora, uma cultura monolítica, eu não peço que se demorar muito tempo, eu já não falo a seguir, uma cultura monolítica, muito estratificada, muito dirigida, de que, como dizia a Presidente Rosa Matos, muito baseada na cultura de l'état c'est moi, o administrador hospitalar do tipo Rei Sol. Pode ser administrador hospitalar de carreira ou pode ser até um outro qualquer profissional, que acha que o facto de ter sido designado agora pelo diretor executivo lhe dá poderes especiais de soberania, de comando, e que acha que os problemas dos hospitais são todos dos médicos e dos enfermeiros. Faz-me lembrar a enfermeira Gottlieb, quando eu era jovem interno no Serviço de Medicina em Santa Maria, que um dia, com o serviço cheio de macas, me dizia: senhor doutor, os hospitais, se não fossem os doentes e os médicos, era uma maravilha. Ora, eu estou aqui a acelerar porque justamente quero passar uma mensagem, porque nós estamos num momento, esta questão da salvação, quer dizer, como diria o poeta, as notícias sobre a morte do SNS são manifestamente exageradas, não é? E, portanto, nós temos problemas há muitos anos, temos hoje uma diversidade gestionária que acrescenta valor. Eu acho que esta competição, e vou-vos dizer com toda a amizade, porque eu, enfim, talvez seja dos mais velhos da sala, portanto tenho esta prerrogativa de dizer aquilo que penso, pensando aquilo que digo. Eu acho que esta competição entre o Central, o São João e o Lisboa Norte é da maior eficácia e do maior interesse para o conjunto do sistema.
A tensão competitiva entre a maneira como os gestores gerem e os resultados que integram. Eu estou sempre a picar a Presidente agora de Santa Maria. Você vai pôr os olhos no Central, já tem tantos CRIs, você não tem nenhum. Isto pode parecer brincadeira, meus caros, mas o sistema precisa de bolsas de diversidade. Precisa, com as ULS, diminuir segmentação e fragmentação. Precisa que essa cultura emergente, chamemos-lhe então cultura, seja uma cultura de partilha em que dentro da unidade da organização todos estão orientados para o mesmo sítio. E depois precisa de uma coisa muito simples, que a direção executiva não seja verdadeiramente um politburo, que diga que os resultados que o Central retira, que são fantásticos, têm que ser feitos rigorosamente com as regras que o Lisboa Norte ou que o São João fizeram. Portanto, em síntese, só para concluir, eu sei que este trabalho foi inspirado do modelo inglês, mas nós, infelizmente, o modelo inglês inspirámos e trouxemos muitas coisas que não correram nada bem. É preciso que estas parcerias com a direção executiva, com a APA, com as universidades, que se acentuem. É preciso perceber que nós temos uma diversidade que tem que ser não anulada, mas sim incentivada. É preciso perceber que a mentalidade, o corte que vocês não fizeram geracional, se quiser chamar da cultura, a cultura abaixo dos 30 anos, não é por acaso que eles não responderam ao inquérito. É que não estão nessa. Respondem os mais velhos, que têm pouco trabalho e, portanto, vão responder aos questionários. Campos Fernandes, tenho que lhe fazer também esta pergunta, não, mas não para se calar, mas quando diz nem sequer estão nessa, não estão nessa de responder ao questionário ou não estão nessa porque estão menos envolvidos com o Serviço Nacional de Saúde e ponderam eventualmente que não seja esse o seu caminho de vida? A Presidente Rosa Matos disse isso muito bem. Eu gostei imenso da intervenção dela, porque ela, usando uma linguagem que é muito prática, muito do trabalho, do terreno, ela disse tudo aquilo que era preciso ser dito. Se nós olharmos para o sistema de saúde em 2023, para a geração, se falo dos médicos, não falo agora dos enfermeiros, falo dos médicos, a geração que tem menos de 35 anos, e pensarmos que vamos aplicar a eles aquilo que aplicámos à minha geração, nós vamos ter um rotundo insucesso. Porque eles não estão aí, eles nem sequer percebem o que é a carreira. Claro que eles acham que é importante a estabilidade, é importante a continuidade, a diferenciação, o saber mais, o poder operar mais, ter mais tempos de bloco, mais investigação. Mas para eles isso é mais importante até do que um processo administrativo de diuturnidades. E, sobretudo, eles são, graças a Deus, mais rebeldes do que era a minha geração. E, portanto, essa rebeldia tem um interesse produtivo muito bom e é fundamental que a geração dos novos administradores hospitalares, nesta sala estão vários também da minha geração e estão muitos da geração mais nova, que eles se entendessem que isto verdadeiramente é um trabalho conjunto. Eu ainda tenho a esperança, no meu tempo, de ver nós deixarmos de tratar pelos títulos académicos e o Xavier falar com o João, por acaso o João é cirurgião torácico e o Xavier é administrador. E isso é muito importante para a tal cultura, que é uma cultura de compromisso, é uma cultura baseada no que eu faço, na qualidade do que eu faço, no que me dá gozo fazer e não tanto naquilo que a tradição mais antiga tinha, que era o peso do avanço, o título. O diretor de serviço, no meu tempo, quando eu era jovem interno, tinha um gabinete, tinha 3 antecâmaras com 4 secretárias, para se lá chegar tinha que se falar, pedir com muita antecedência. Isso acabou tudo. CRIs, ULS, diferenciação positiva, respeitar as autonomias das experiências empresariais. Se Rosa Matos faz de uma maneira diferente da nomenclatura, que faça, tem bons resultados. Se Xavier Barreto faz de uma maneira diferente da nomenclatura, que faça. O que o Estado no final do dia quer é entregar aos portugueses melhores cuidados, mais eficientes e quer, sobretudo, que esta competição exista. E agora sim, porque é que eu sou contra o fim das PPPs e acho que foi um crime económico e um crime, digamos, cívico? É que as PPPs eram um irritante positivo no conjunto do sistema. Servia para que todos estivessem com um nível de irritação e de competição que agora espero que possam, o seu diretor executivo, que eu conheço razoavelmente bem, tem esse poder de irritar as pessoas e, portanto... Vamos voltar então aqui ao... Vamos voltar aqui ao tema e, pegando na penúltima ideia, Tiago Gonçalves dizia a Alberto Campos que não interessa ao secretário de Estado, não interessa à estrutura se cada administração faz diferente. Mas na forma como a estrutura está montada, fazendo parte da CSS,
É assim tão fácil essa autonomia? Porque isso já percebemos aqui nestes 2 dias que é algo que tem sido solicitado e também tem sido defendido por várias vozes, mas como é que depois se controla a falta de recursos? Como é que se controla esta falta, este sentimento de não pertença? O que é que nos pode dizer dentro das funções que ocupa e perante este parâmetro que acabámos de ver aqui, que mostra alguma insatisfação? Obrigado, Ana, pelas perguntas que coloca. Queria, antes de responder, deixar aqui um bom dia a todos, cumprimentar a plateia, agradecer o convite que a APA dirigiu à CSS para estar aqui, o Dr. Xavier Barreto, agradecer pelo convite e cumprimentar os colegas de painel. Dizer que o SNS tem 152 mil boas razões de confiança no seu futuro. E tem 5.000 novas sugestões. E que têm que ser vistas e analisadas, e este barómetro é um instrumento fundamental para poder compreender aquilo que é a percepção dos profissionais e poder ajustar as medidas de política relativamente a essas questões que foram aqui sublinhadas. É importante dizer que há 10 anos atrás o SNS tinha menos 32 mil profissionais, números redondos, e, portanto, houve um acréscimo de profissionais. Houve um conjunto de medidas que têm, naturalmente, consequência e reflexo no futuro. Há 10 anos estávamos perante um programa de assistência financeira e, portanto, majorações, por exemplo, do 62-79 tinham sido cortadas em 50%, que foram repostas em 2017. Em 2018, nesse período de recuperação pós-Troika, houve uma recuperação das horas de trabalho de qualidade. Portanto, houve um conjunto de investimento no que toca à carreira farmacêutica, à residência farmacêutica, à harmonização da carreira de enfermagem, à valorização muito recente do trabalho dos profissionais de enfermagem com a valorização dos seus pontos, alterações na carreira do TSDT, e há trabalho a fazer, naturalmente, que há, ao nível dos TSS, dos administradores hospitalares. Isto não se para perca, mas um dos temas que as pessoas mais valorizam e que esperam que resulte deste estudo é precisamente mais valorização. Exatamente. Isto tudo para chegar onde? E para também responder um pouco àquilo que era o tema fundamental deste painel. Estamos a cuidar dos nossos profissionais. É um trabalho que não está acabado, aliás, dificilmente alguma vez estará acabado. É um trabalho contínuo. E não estando acabado, quais são as prioridades que se esperam com mais rapidez? Aquilo que neste momento decorre é um processo de negociação com médicos, no sentido de reter, atrair e fixar profissionais, nomeadamente definir um regime de dedicação plena. E, igualmente, está em curso um processo negocial para a criação da carreira técnica auxiliar de saúde, que vai permitir valorizar estes profissionais que têm funções que são complexas e que são distintas daquilo que é a carreira geral de assistente operacional, mas eu diria que aqui também é muito importante valorizar os planos de atividades e orçamento como instrumentos de autonomia que permitem poderes de gestão aos administradores para poder gerir com eficácia e com eficiência os recursos humanos, poder gerir os recursos financeiros e orientá-los também para dotar os serviços de recursos em instalações e equipamentos. E aí gostava também de dizer o seguinte: acho que é muito importante nós substituirmos aquela figura antiga do departamento de pessoal pelo departamento de gestão de talento. Acho que é muito importante fazermos um simplex de desburocratização, de simplificação, de digitalização de processos, aproveitar a inteligência artificial naquilo que for possível nesse aspecto mais burocrático de processos, no sentido de libertar os recursos que serão sempre poucos para fazer a gestão do talento, do envolvimento, capacitar as instituições para isso. E deixe-me pegar aí na questão da autonomia, mas antes disso fazer aqui um parênteses para relembrar que têm sempre a possibilidade de aceder à aplicação e também formularem alguma pergunta que gostariam de ver colocada a um dos oradores e, portanto, há esse instrumento disponível. Quem quiser participar está à vontade. Eu creio que é importante também fazer essa ressalva. Fernando Araújo, a questão da autonomia tem sido uma das suas bandeiras, mas a autonomia
até onde, com que dimensão? Porque também temos ouvido falar nos últimos tempos, a propósito da retenção de talento, que muitas vezes os hospitais concorrem entre si e disputam a retenção de talentos que muitas vezes acabam depois por fugir para os privados. Portanto, até onde esta autonomia? Sim. E essa é uma pergunta extremamente pertinente. Nós queremos muito transferir autonomia com responsabilidade para as instituições. Não faz sentido, grande parte das decisões são tomadas em Lisboa ou no Porto, e isso está longe da realidade, está longe dos locais de prestação de cuidados, está longe até da informação e do conhecimento que nós temos. Não é possível, para contratar, enfim, um médico, ter que passar por não sei quantos patamares de decisão e depois, a decisão final, ser por alguém que não conhece o que se passa no terreno. Então, nós queremos muito acabar com isso. É verdade que, para além da vontade que temos, há um conjunto depois de regras legais que temos que tentar ultrapassar nesse sentido, mas o objetivo é claro, é dar essa capacidade de cada uma das pessoas ter forma de poder gerir os recursos, ser responsável por isso, ser monitorizado e avaliado por isso, mas o pior que pode acontecer, que tem acontecido em muitas das dimensões, é essa desresponsabilização que existe por parte de quem gere, porque não tem capacidade de tomar decisões e, portanto, não tem nada a ver com o desfecho final que acontece na própria instituição. E essas regras legais que mencionava passariam por deixar de ser exigível determinados concursos para contratar profissionais? Ontem, por exemplo, estivemos aqui perante vários empresários do foro privado que realçaram a necessidade de fazer corresponder os valores do profissional àquilo que é os valores da empresa e que isso é fundamental hoje em dia em todas as políticas de recursos humanos. À luz da lei da administração pública é muito difícil porque há sempre a prisão, e não necessariamente do ponto de vista negativo, portanto é só para lançar aqui a discussão, há sempre essa necessidade dos concursos e de corresponder a essas regras. Na sua opinião, é necessário fazer cair aqui algum controle excessivo que acaba por bloquear o sistema? Seguramente, quer dizer, é verdade que há regras da administração pública que são no princípio da transparência, quer dizer, nós todos estamos a gerir um bem que é um bem comum e, portanto, há também necessidade de podermos demonstrar claramente que essa gestão é eficiente, é objetiva e, portanto, podemos prestar contas sobre ela. Mas é possível transferi-la. Há pouco, um pequeno exemplo, mas serve de pequeno exemplo, a discussão com a ACCS e há pouco do Dr. Tiago, uma coisa que para alguns gestores que estão aqui faz sentido, porque estão envolvidos, tem a ver com a questão de vagas que se chamam carenciadas para médicos. Isto é, nós podemos pagar de forma melhor a determinado conjunto de médicos para fixá-los nos locais, em geral locais de difícil capacidade de retenção, estamos a falar de zonas do interior, por exemplo. E a defesa que pode ser, que é ser alguém central, ser a direção executiva com a ACCS, de definir que no Hospital da Guarda a vaga carenciada vai ser do médico de radiologia, ou dizer que o Hospital da Guarda tem 10 vagas carenciadas e eles escolhem quais são as especialidades que devem reter lá, de forma a conseguir manter os profissionais que mais necessidade existe e que têm disponibilidade para esse fim. E é isso que se vai fazer, é transferir parte dessa poder de decisão para quem está mais próximo do terreno e pode tomar decisões sustentadas nesse sentido. Eu só uma nota aqui sobre alguns dos aspectos que estava a falar, sem desviar da pergunta em si. Eu gostava que este instrumento, por exemplo, pudesse ser aplicado a instituições de saúde privadas, porque se calhar nós íamos ter uma alegre surpresa de alguns dos resultados que nós achamos que eventualmente do lado público existe muita limitação e muitos problemas, se calhar do lado privado as questões como por vezes que tanto se discute, questões de equipas e outras, não íamos ter resultados semelhantes a estes, e a questão de falta de recursos, se calhar íamos ter igual ou pior. Portanto, eu só dizer que este tipo de instrumento é interessante, os resultados são muito interessantes pelo lado positivo e eventualmente poderíamos ficar com alguma surpresa se isso fosse aplicado de forma transversal a outros setores da mesmo tipo de atividade no país. Rosa Matos, ouvia aqui dizer, não é o dinheiro que atrai as pessoas. Peço desculpa, o dinheiro atrai, obviamente, tem esta capacidade de ouvir. Obviamente que sim, que o dinheiro atrai, mas essa solução já foi experimentada e aqui eu penso que pode ser complementar, deixa-me dizer. Rosa, mas se lembra de uma questão sobre carenciados. 100% das vagas carenciadas foram ocupadas no interior, versus uma porcentagem elevadíssima de vagas abertas não ocupadas.
o interior é bem diferente, as áreas metropolitanas bem diferente, e a capacidade de reter passa também por este conjunto e as carenciadas não é só vencimentos, vai muito para além disso o pacote de incentivos que fixa lá os profissionais. Mas eu volto a dizer, 100% das vagas abertas como carenciadas têm sido ocupadas no interior versus uma porcentagem muito mais reduzida de vagas não carenciadas. Sem dúvida, o dinheiro é importante. Esta geração de jovens é uma geração um bocadinho diferente da minha geração. Ainda bem, já o professor Adalberto falou aqui um bocadinho, e eu vou utilizar uma figura que ouvi do Dr. Paulo Macedo, que acho extremamente interessante, onde ele dizia: eu sou geração Vista Alegre, os meus filhos são geração IKEA. E é preciso pensar um bocadinho nisto. De facto, as pessoas já não querem o carro, a casa, o serviço Vista Alegre, o Cutipol, querem outras coisas diferentes. Querem conhecimento, querem fazer investigação, querem beber a sua cerveja, querem sair às 5h30, mas querem essencialmente saber. E isto, o interior, de facto, e eu vivi a maior parte da minha vida como administradora hospitalar numa região como o Alentejo e tive a oportunidade de vivenciar esta realidade. De facto, o dinheiro chama, mas passado algum tempo não é suficiente para esta geração, porque eles querem mais. E há outra ferramenta que eu acho que devemos utilizar e que eu acho que o nosso diretor executivo irá fazer quando fala e diz que há um conjunto, um pacote. E esse pacote passa pela afiliação com outros hospitais. Ou seja, eu posso ter hospitais maiores, hospitais universitários, onde os jovens médicos querem fazer a sua formação e que podem efetivamente ir também fazer serviços a esses hospitais da província. Ou seja, estou-me a lembrar de Évora, do litoral alentejano, ou mesmo de Beja, onde eu posso ter médicos que fazem um contrato comigo na área da psiquiatria, da neurologia, porque ter um neurologista em Beja serve para quê? Eu posso colocar lá, ele vai para lá, mas passado 2, 3 anos, vem-se embora. E vai embora porque sente que não está a crescer profissionalmente? Portanto, nós temos que, além da parte do carenciado, de pagar mais, temos que ter aqui outro envolvimento, senão cometemos os erros do passado. E isto é uma rodinha, porque quem anda nisto há muitos anos já viu isto. Quer dizer, estamos a dar, e é verdade, que numa primeira fase podemos conseguir mais 2 ou 3, mas depois não tem efeitos práticos, porque também não se desenvolve conhecimento, o serviço não se desenvolve. Portanto, tem que haver aqui um conjunto de medidas, efetivamente, para que os jovens, e não só médicos, enfermeiros, possam ir para as zonas carenciadas, e eu vejo muito isto como a afiliação, ou seja, os hospitais universitários com ensino serem afiliados, e isso não diminui em nada, pelo contrário, nós conseguimos, se calhar, montar serviços nos hospitais da periferia. Não a tempo inteiro, se calhar, mas também, se calhar, não precisam. Portanto, há aqui um intercâmbio. É o que ele falava, se quiser este tricô, na vez de ser esta malha, este tricô, a nível do Serviço Nacional de Saúde, e não temos que copiar o privado. Acho que nós temos muitas coisas boas, como há bocadinho o professor Fernando Araújo referiu. Temos ouvido muitos médicos, sobretudo jovens médicos, eu já entrevistei alguns que dizem que sem dúvida que querem passar pelo Serviço Nacional de Saúde, porque sentem que essa é a grande escola, mas na ponderação dessa grande escola com a qualidade de vida, surge uma dúvida que às vezes pende para o privado. Com maior formação, com essa capacidade de dar aos jovens e aos menos jovens essa capacidade de crescimento, acredita que estaria resolvida grande parte daquilo que é a insatisfação que está a afastar as pessoas do SNS? Essa é uma parte que penso que é importante, mas também temos que mexer na grelha salarial. Isso é fundamental. Hoje, o que os profissionais de saúde ganham é baixa, é má, e eu acho que isso é uma aposta que neste momento tem que ser feita. Mexer na grelha salarial, efetivamente ter aqui uma remuneração e uns incentivos pela equipa, e fala-se muito, e há bocadinho foi aqui falado, que é preciso trabalhar a equipa e os incentivos que têm que ser dados, o modelo remuneratório tem que ser revisto. Eu estive a olhar para o estudo com atenção e, de facto, quem mais respondeu ao estudo recebe entre 1.000 e 1.500 euros.
mas há cerca de 60%, portanto, logo a seguir aos que mais responderam, segue-se a escala dos 700 até aos 1000. Portanto, há cerca de 60% das pessoas que responderam a este estudo que recebem entre 700 e 1.499 euros brutos. São valores muito baixos. Isto não pode continuar e vou-lhe dar o exemplo. Como é que um jovem enfermeiro ou um jovem médico consegue viver na cidade de Lisboa, pagar uma casa em Lisboa? Não consegue. Portanto, daqui a pouco a zona carenciada vão ser efetivamente as grandes cidades, porque as pessoas não têm capacidade de ter um nível de vida mínimo, não conseguem pagar uma casa. Portanto, isto tem que ser revisto. Isto é urgente. Eu gostaria de passar a palavra a Adalberto Campos Fernandes, mas não resisto a perguntar ao Fernando Araújo se esta subida salarial será também uma bandeira deste novo desafio que tem em mãos. É verdade que os vencimentos são atualmente, sequer é da sociedade portuguesa toda, nas várias áreas que são neste momento limitativos, mas é verdade que na saúde o concorrencial é neste momento muito forte, a área privada e mesmo a área social está neste momento com uma capacidade de atração com valores mais elevados e até com menos penosidade. E portanto nós temos que intervir de forma profunda nesse sentido. As reuniões têm sido feitas com normalmente o grupo dos médicos, que é aquele que tem mais crítico nesta fase, enfim, tem o Sr. Secretário de Estado que tem conduzido todo o processo. O objetivo é claramente chegar a um acordo e é claramente também no caso das grelhas salariais terem um envolvimento relevante, depois com o conjunto de condições também sobre a questão da avaliação do desempenho, que possa trazer também mais capacidade, mais motivação e uma forma diferenciada, que é uma coisa que temos dificuldade de fazer no lado do SNS, uma forma diferenciada de pagar para reter essas pessoas. E, portanto, dizer que seguramente a questão do acordo com os profissionais médicos passa também por essa vertente, que é uma vertente relevante no processo. E eu não tenho dúvidas, vão lá ver, o vencimento não é tudo na vida, bem pelo contrário, eu sou bem adepto de uma forma diferente de olhar para isso. Mas é verdade que, neste momento, é uma das condições que tornam o SNS menos atrativo. É verdade também que, com o mesmo grau de vencimento, nós temos hospitais e temos equipas que conseguem reter as pessoas. E outros, com as mesmas condições, as pessoas acabam por sair. Portanto, significa o quê? Significa que não é só as questões estruturais que estão aqui em causa, há outros valores. Mas é verdade que quando se discute, principalmente com os jovens médicos, eles olham muito para essas duas vertentes, que é a vertente salarial, que está no fundo. Quando nós, enfim, temos tido reuniões com as pessoas que saíram das PPPs, e o que eles nos dizem, bom, está tudo muito bem, podem escolher os esquemas todos que quiserem, as variantes que quiserem do ponto de vista remuneratório, as abordagens diferentes. No final, a única coisa que quero perceber é, no final, que está, qual é o valor. E, portanto, estamos a falar também de cargas tributárias diferentes, enfim. E, portanto, a ideia básica que nós temos é que temos de tornar o SNS mais atrativo. Porquê? Por uma visão diferente. Uma visão, aquela questão que se falou há pouco, da capacidade de formação e diferenciação, de evolução, uma capacidade de retê-los, até por usar a inovação, que foi aqui também há pouco falado, de dar o sentimento de equipa, mas também é verdade que temos de torná-lo atrativo nessa dimensão que é a questão do vencimento. Só uma nota sobre a questão de, para quem anda sempre a correr e nunca tem tempo, enfim, nós na saúde em geral temos sempre esse problema, mil e uma atividades para fazer e nunca temos capacidade, enfim, muitas vezes de fazer tudo o que queremos nesse sentido. Só chamar a atenção, enfim, para os presentes, relativamente à pergunta se tem tempo suficiente para fazer bem o meu trabalho, dizer que os que referem que têm tempo para fazer o trabalho são aqueles que têm mais que 65 anos de idade. Portanto, só dizer que temos de ter esperança, vamos chegar a uma altura que vamos ter capacidade para fazer. Adalberto Campos Fernandes tem também falado da necessidade de termos um SNS com prestígio, competitivo. É possível fazê-lo havendo esta noção que faltam recursos para além do tempo, mas já obtivemos aqui uma airosa resposta do Fernando Araújo quanto a isso. Mas é possível mudar rapidamente este declínio e esta passagem de muitos profissionais para o SNS, para o privado, peço desculpa, se não houver rapidamente aqui uma injeção de capital, e temos aqui o Sr. Secretário de Estado. Bom, uma das razões porque eu vim tarde ontem de Lisboa, bastante tarde, e perdi-me no acesso à pousada de Guimarães, entrei por uma quinta e o carro ia ficando atolado,
culpa do Waze, foi porque acharia que a importância de estar aqui com pessoas que têm uma experiência tão grande e uma vida, muitos deles, uma vida feita no SNS, valeria a pena. Se me permite, nos 5 ou 6 minutos que eu iria gastar, eu vou-lhe dizer o seguinte. Está na altura de nós, e isso está a acontecer, chamarmos os adultos para dentro da sala, para discutir estas matérias. E chamar os adultos para dentro da sala significa que deixemos de vender ilusões ou de gerar expectativas que não têm a mínima probabilidade de se compaginarem com a realidade. E acabemos também, de uma vez por todas, com os mitos urbanos. É evidente. E que expectativas são essas que eu vou não detalhar podemos e contar com prometo que elas? serei o mais simples possível. Primeiro, pedir ao seu Secretário de Estado, que ali está, da Saúde, meu bom amigo Dr. Ricardo Mestre, que deve estar a sofrer imenso até junho, mas depois terá 2 meses de férias, de que é preciso rapidamente clarificar a atrapalhada de atribuições e competências que a realização de uma lei feita à pressa fez com que exista neste momento. As ARS estão com uma sentença de morte em cima da cabeça, não sabem o que fazem, a ACSS também admite que tem dias, a direção executiva não sabe se tem contribuições dos gabinetes ou da direção executiva. Percam uma semaninha, fechem-se todos numa sala, clarifiquem o dispositivo regulamentar e legal e digam este senhor faz isto, aquela senhora faz aquilo, aquele senhor faz aquilo outro. Dava jeito porque, de facto, nós andamos também no terreno e percebemos aquilo que é a dificuldade das pessoas num sistema tão complexo como este, ainda por cima não saberem se estão mortos, se estão vivos ou se estão algures entre uma coisa e a outra. Segundo, dizer o seguinte, ok, eu tenho dito e redito e já pedi até, não é que tenha pedido desculpa, mas lamentei-me no tempo em que estive no governo com os meus 2 secretários de Estado, só falta aqui o Manel Delgado, de não ter tido a possibilidade, fizemos muita coisa, já referiu a questão dos farmacêuticos, dos enfermeiros, etc., mas não foi possível atualizar a carreira médica porque, na altura, havia um foco muito grande sobre a dívida pública e os juros da dívida pública. Pagávamos, na altura, 7,8 mil milhões de dívida pública, quando eu disse que era Centeno, e continua a ser Centeno, para além de ser um bom amigo do Mário Centeno. Portanto, neste momento, o Sr. Secretário de Estado está com uma abertura diferente, a economia cresceu, há outro espaço orçamental, ele está a fazer o que pode, mas aumentar razoavelmente os médicos, eu diria, não é muito, razoavelmente, pode significar um encargo orçamental de um ano para o outro de 600 milhões de euros. Se ainda por cima introduzimos dedicação plena não necessária, porque a dedicação plena para um médico que a não deseja ou que não tem impacto relevante, porque ele nem sequer no trabalho na privada funciona, é um acréscimo normal de salário que não está indexado à sua condição de exercício profissional. Muito menos eficiente que os CRIs. Mas só um aumento linear basal, imaginemos de 1.000 euros, e enfim, eu não quero criar dificuldades assim, Dr. Ricardo Mestre, mas imagine com encargos sociais incluídos, 1.000 euros em média por cada um dos médicos que trabalham no SNS. Façamos as contas. Como dizia o pobre do Guterres, tem agora uma estátua terrível em Vizela. Portanto, outra coisa é dizer, ok, nós vamos liquidar o setor privado. Bom, a má notícia é que não conseguem. Porque nós chegámos, sobretudo depois da pandemia, durante a pandemia, o setor privado explodiu do ponto de vista do financiamento. Os seguros de saúde hoje têm uma expressão que, em termos comparados europeus, se nós fizermos a padronização, que é uma coisa que os meus amigos deviam fazer também nos vossos estudos, se fizéssemos a padronização, nós devíamos ver que, em matéria de seguros de saúde por habitante ou de custo médio de consumo privado por habitante, nós estamos a léguas dos países mais ricos da Europa. E, portanto, não é com ameaças de dedicação exclusiva, não é oferecendo 1.000 euros a médicos que numa tarde ganham 5.000 euros, não é oferecendo uma carreira a médicos que querem ir jogar golfe ou querem ir fazer surf, que nós resolvemos este problema. Portanto, quando eu falo de uma conversa de adultos, falo que nós podemos ter idade cronológica, mas devemos evitar que a nossa idade mental acompanhe excessivamente a idade cronológica e, sobretudo, que a ultrapasse. E nessa conversa admite que um Serviço Nacional de Saúde que tem uma melhor resposta aos utentes será suficiente para que esses mesmos utentes retornem ao Serviço Nacional de Saúde? Falou aí na questão da pandemia, não será por acaso que os privados cresceram numa altura em que era complicado aceder ao Serviço Nacional de Saúde? Não será por acaso que muitas grávidas estão neste momento a recorrer aos privados quando há bem pouco tempo estavam também a preferir os serviços de saúde? Mas aí é diferente, sabe?
e estávamos aqui a manhã toda, é que em relação às grávidas não é uma questão de barreira do SNS. É porque as grávidas querem aquele médico em concreto e querem fazer uma cesariana. E querem ter o parto programado naquele dia. É diferente do efeito de barreira, como referiu muito bem, que do meu ponto de vista, erradamente, foi excessivo durante a pandemia. Uma coisa eram as fases epigríticas da incidência, outra coisa foi fechar o SNS nos cuidados primários durante 2 anos. Mas isso é outra conversa, não é para hoje. O que eu quero dizer é o seguinte, um médico jovem com 30 anos, que fez uma carreira académica brutal, que dedicou grande parte da sua vida a lutar por uma nota, como dizia a Presidente Rosa Matos, não é por mais 1.000 ou menos 1.000 euros que ele decide ficar no SNS. Ele quer porque ele sabe que a Santa Maria tem casuística para a neurocirurgia que não encontra em mais nenhum lado. Ele sabe que tem a hemodinâmica de Guimarães, que acho que funciona muito bem. Tem em Guimarães um centro impecável de cirurgia cardíaca ou de cardiologia de intervenção. Nós temos que perceber que o SNS vai representar sempre cerca de 2/3 da resposta assistencial no país, mas nunca vai representar mais que 2/3. E porquê? Porque as pessoas não querem. Os portugueses querem hoje ter uma dupla cobertura, essencialmente, que é a garantia pública via fiscal, que lhes dá conforto, e querem ter o cartão para ir ao dentista X, para ir ao obstetra Y e para terem o seu médico, digamos, quando entendem que o devem ter. Ora, o SNS tem que se fortalecer em termos de investimento, de tecnologia, em termos de inovação, ter os robôs, que só existia um que eu consegui pedindo, fiz de pedinte, andei a pedir a um doador e entreguei à doutora Rosa Matos, que agora, pelos vídeos, vai ter mais 2 ou 3, segundo julgo dizer, já com a ACSS a pagar, mas foquemos num SNS robusto, que é o padrão, que é o gold standard, e que, quando falava bem do prestígio, onde é que tu trabalhas? Epá, eu sou neurocirurgião no São João. Epá, uau! E não o São João a fazer a rotina diária, a substituir-se aos cuidados primários, a substituir-se àquilo que é banal. Os jovens querem diferenciação. E termino, nós lançámos os paus no Teatro Thália em 2016, 17, numa coisa bastante encenada. Ainda não havia aqueles PowerPoint, aqueles púlpitos que agora está muito mais, é mais vistoso. Estava eu sentado, estávamos sentados numa mesa. E os paus são essenciais. O que é que são os paus? Todos sabem. As finanças e a saúde, dizem a direção executiva, diz a Rosa Matos. Você para o ano tem este envelope orçamental e tem esta carteira, tem esta nota de encomenda. Desembrulhe-se. No final do ano ela responde bem, tem que ser premiada por isso. Responde pessimamente mal e não tem nenhuma justificação plausível, tem que ser despedida. Quer dizer, tenham paciência. Há pessoas que têm que ser despedidas. Não tem mal nenhum, não é nenhum estigma, não é nenhuma desconsideração, não é nada. Tem que haver uma avaliação justa, independente e adequada, objetiva. Não pode ser porque a cor dos olhos me impressiona, mas tem que haver esse rigor. E isso, estes senhores que estão nesta sala, a começar pelo Presidente, querem isso. Eles querem o Estatuto do Gestor Público aplicado, querem que os melhores deles sejam premiados e sejam reconhecidos e, naturalmente, aquelas pessoas que não têm capacidade ou competência não podem estar à frente de organizações, sejam elas quais forem. Desculpe lá, acho que não respondi à sua pergunta, mas eu tenho este defeito que tenho aprendido ao longo dos anos, mas não quero ser descortês com... Eu posso dizer-lhe que não é o único, é uma técnica que tem estado a ser aprimorada. Exatamente. E devo-lhe dizer, com muita pena minha, como sabe, agora não tenho ido à sua estação, na estação onde estou treina-se bastante. Tiago Gonçalves, mas não em jeito de vingança, obviamente que não é esse o meu papel aqui, mas para não, desta vez, não deixar de responder à minha pergunta, peço-lhe que responda à pergunta do Dr. Alberto Campos Fernandes, que é, sente-se efetivamente fora do sítio e sem saber para onde vai e faltam ou não recursos para o trabalho que está a fazer? Penso que temos instrumentos para nos orientarmos na densificação que é necessária concluir daquilo que é os estatutos da direção executiva e da alteração que isso comporta nos outros mecanismos legais que regem o dia-a-dia das outras instituições do Ministério da Saúde. E, por outro lado, acho que é muito importante, e não falámos aqui, existem recursos para responder a algumas das questões que foram identificadas neste questionário, que são provenientes do PRR, nomeadamente nas instalações e equipamentos dos cuidados de saúde primários, cerca de 300 milhões de euros, na saúde mental, cerca de 50 milhões de euros para instalações e equipamentos,
a que se junta depois os fundos do PT 2030, que também são para instalações e equipamentos de saúde e para formação de profissionais de saúde, que foi também um tópico que foi muito referido neste questionário e que também é importante ser estes instrumentos de financiamento aproveitados para responder àquilo que são, de facto, as necessidades que estão aqui subjacentes. Muito obrigada. E nós estamos já a receber aqui uma informação que nos diz, por favor, tente terminar o debate, e nós vamos ser rigorosos e cumprir esse tempo. Não que não existam mais perguntas, elas existirão certamente e ficarão para uma próxima oportunidade e também para as conversas que se seguirão, mas realçar aqui então o resultado desta pergunta: que melhorias poderão existir decorrentes da aplicação desta ferramenta, e quem olhou para este barómetro pede a quem tem poderes para algo fazer que seja trazida mais comunicação, liderança, envolvimento, valorização, reconhecimento, personalizar o estudo. Portanto, no fundo, eu creio que vai também ao encontro não só daquilo que eram também já os resultados do estudo, mas também do muito que aqui já falámos. Os profissionais querem fazer parte da estrutura da qual fazem parte, querem comunicar e ser ouvidos. Obrigada também pela vossa participação. Aos oradores também, muito obrigada. Miguel, obrigada pela apresentação do estudo e até uma próxima oportunidade. Obrigado.